O sol queimava implacável sobre uma terra que parecia ter esquecido completamente o significado da paz e da compaixão. Onde outrora florescia a harmonia entre os homens, agora restava apenas o eco amargo de gritos e o choque constante de lâminas. A humanidade mergulhara em uma escuridão profunda que não vinha da ausência de luz, mas da completa extinção da empatia. As cidades tornaram-se ninhos de ganância e crueldade, onde o forte devorava o fraco sem o menor remorso e a violência era celebrada como a única lei absoluta. No centro desse caos moral e social, Noé permanecia como uma anomalia silenciosa e resistente. Ele era um homem cuja integridade era sua única armadura, um pilar solitário de justiça em um mundo que desmoronava sob o peso da própria maldade. Sua solidão era palpável. Enquanto todos buscavam prazeres efêmeros, Noé buscava a voz de algo maior, algo que a maioria já havia decidido ignorar em favor de seus próprios desejos egoístas. Ele observava o declínio da humanidade com uma tristeza profunda que pesava em seu peito a cada novo amanhecer, sentindo-se um estrangeiro em seu próprio tempo. Certo dia, o silêncio do céu pareceu vibrar de uma forma diferente, quebrando a rotina de desespero. Não foi um fenômeno visual imediato, mas uma voz que reverberou no âmago de sua alma. Um chamado divino que trouxe consigo o peso esmagador de todo o futuro da criação. A revelação foi devastadora e solene. O mundo, como ele conhecia, seria lavado pela fúria das águas, e a Noé fora confiada a missão impossível de preservar a centelha da vida. A instrução era tão clara quanto absurda aos olhos de qualquer homem comum. Construir uma arca gigantesca em uma região árida, longe de qualquer mar. O medo do desconhecido e a imensidão da responsabilidade quase o paralisaram, mas sua fé era a única bússola que ele ainda possuía. Ao compartilhar essa visão terrível com sua família, o impacto foi imediato e doloroso. Sua esposa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ceticismo inicial era uma reação natural diante de tamanha loucura. Seus filhos, jovens com seus próprios planos e sonhos, questionaram a liderança e a sanidade do pai. Por que dedicar décadas de suor a um navio no meio do deserto? O conflito entre o amor familiar e a descrença absoluta gerou tensões que testaram os laços de sangue até o limite extremo. Apesar das dúvidas persistentes, a construção teve início sob o olhar atento do Criador. O esforço físico era exaustivo, uma rotina implacável que consumia cada gota de energia. Sob o sol escaldante, Noé e seus filhos começaram a abater árvores imensas, transformando troncos robustos em tábuas de madeira de gofer. Cada martelada que ecoava pelo vale, cada camada de betume aplicada com cuidado para vedar as frestas, era um testemunho de uma fé que desafiava qualquer lógica humana. O suor escorria livremente pelos seus rostos, misturando-se à serragem e à poeira vermelha do solo, enquanto a estrutura colossal começava a ganhar forma, elevando-se como um gigante de madeira sobre as areias quentes. O simbolismo de cada tábua colocada era um lembrete constante da destruição iminente, mas para o mundo exterior, aquilo era apenas o maior espetáculo de insanidade já visto na história. O escárnio público não demorou a se manifestar com toda a sua ferocidade. Vizinhos, antigos amigos e viajantes curiosos cercavam o canteiro de obras diariamente, apenas para rir abertamente do velho Noé. Homens e mulheres apontavam para a estrutura e zombavam da ideia de um dilúvio em uma terra onde a chuva era uma memória distante e quase mítica. O confronto dramático atingiu o ápice quando os líderes locais o ridicularizavam diante de multidões, tratando-o como um entretenimento grotesco para aliviar o tédio de suas vidas vazias. Noé ouvia cada insulto cruel, cada gargalhada carregada de desprezo, mas continuava seu trabalho com uma determinação que beirava o sobrenatural.
Antes de continuarmos com essa jornada épica de fé e sobrevivência, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Com o passar dos anos, a arca tornou-se uma presença permanente e incômoda na paisagem, uma ferida aberta no orgulho daquela sociedade corrompida. O trabalho físico contínuo havia envelhecido o corpo de Noé, mas seus olhos brilhavam com uma urgência que ninguém mais conseguia compreender. O tempo da paciência estava se esgotando rapidamente. Numa tarde que parecia seguir o padrão de todas as outras, o ar subitamente mudou de textura. O calor estagnado deu lugar a uma pressão estranha que fazia os ouvidos latejarem. No horizonte distante, as cores começaram a se desviar do padrão natural da natureza. Um tom de roxo profundo e um cinza metálico opressivo começaram a girar em padrões caóticos, devorando a luz do crepúsculo. Noé parou com o martelo no ar e olhou para o alto, sentindo um arrepio gélido que não vinha do vento. O riso das cidades ao redor silenciou-se subitamente sob o peso de uma sombra que crescia com uma velocidade assustadora. Noé sentiu, em cada fibra do seu ser, que o tempo da misericórdia havia finalmente terminado. O céu, agora transformado em uma abóbada de nuvens colossais e redemoinhos de um cinza metálico, parecia curvar-se sob o peso de uma fúria contida. Noé, com movimentos precisos, mas carregados de uma urgência silenciosa, conduziu os últimos animais para o ventre daquela estrutura monumental. A atmosfera estava carregada de eletricidade estática, fazendo cada fibra de sua pele pulsar com um aviso de catástrofe iminente. No instante em que o último membro de sua família cruzou o limiar, um som estrondoso, diferente de tudo o que já haviam ouvido, ecoou por todo o vale. Não era o trovão, mas o mecanismo de fechamento da porta. A enorme rampa de madeira, selada com betume, subiu como se fosse movida por uma força invisível, batendo contra o casco com um impacto que fez a terra tremer. Naquele momento, o mundo exterior foi apagado. O silêncio que se seguiu dentro do compartimento fechado durou apenas alguns segundos angustiantes, antes que o primeiro pingo de chuva, do tamanho de uma pedra, atingisse o teto com uma violência brutal. A princípio, o som era um tamborilar rítmico, mas em poucos minutos evoluiu para um rugido ensurdecedor que abafava qualquer tentativa de diálogo. As janelas dos céus foram escancaradas com uma força devastadora, enquanto, simultaneamente, as fontes das grandes profundezas se rompiam com jatos de água que pareciam vir do âmago do abismo. O solo, antes esturricado, agora era engolido por correntes famintas. Dentro da arca, os gritos começaram a ecoar. Aqueles que antes lançavam insultos e gargalhadas, agora batiam desesperadamente nas paredes externas, unhas raspando contra a madeira vedada em uma tentativa fútil de fuga. Noé ouvia cada lamento, cada súplica por misericórdia que o vento carregava, sentindo uma dor lancinante no peito. Ele sabia que a porta que Deus fechara nenhum homem poderia abrir. A culpa e o peso de ser o portador da vida em meio ao extermínio de sua própria espécie tornaram-se uma carga psicológica insuportável. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, junto com suas esposas, encolhiam-se nos cantos sombrios onde o calor dos corpos dos animais criava um ambiente abafado e úmido. A vida no confinamento rapidamente se transformou em uma jornada exaustiva. O cheiro pungente de esterco, feno molhado e a respiração pesada de milhares de criaturas saturavam o ar, tornando cada inspiração um desafio para os pulmões. A luz era uma memória distante, reduzida a reflexos baços que entravam pelas frestas superiores. O balanço constante da arca sobre as ondas causava uma desorientação profunda e enjoos que minavam a força física de todos.
Eles sentiam a embarcação ranger sob a pressão das águas, como se a madeira estivesse em uma luta constante contra a força esmagadora do oceano global que agora cobria até os picos das montanhas mais altas da Terra. As semanas transformaram-se em meses e a escuridão da alma começou a se manifestar. Noé via nos olhos de seus filhos a dúvida corrosiva. Eles questionavam se o silêncio de Deus significava que haviam sido abandonados para apodrecer naquela prisão de madeira no meio do nada. A sanidade era mantida por um fio, enquanto o barulho da chuva contra o teto se tornava a única música que conheciam. A incerteza sobre se algum dia voltariam a sentir o solo firme sob os pés transformou-se em uma angústia latente que consumia a esperança. Noé, no entanto, mantinha sua vigília, buscando forças em uma fé que era testada a cada nova onda que sacudia sua família em meio ao vazio absoluto e aterrorizante. Finalmente, após um período que pareceu uma eternidade de isolamento, o rugido constante da tempestade deu lugar a um silêncio sepulcral. A arca parou de lutar contra as correntes e começou a flutuar em águas calmas. Com o coração batendo forte, Noé decidiu que era hora de buscar respostas. Ele abriu a janela superior e soltou o corvo que desapareceu no horizonte infinito. A ave retornou exausta, sem ter onde pousar, trazendo apenas a confirmação de que a desolação ainda reinava absoluta. Dias depois, ele enviou a pomba, mas o retorno da ave, com as patas vazias e as asas pesadas de umidade, trouxe um frio renovado aos seus corações. O medo de que o mundo tivesse se tornado um túmulo eterno de água era agora uma realidade, deixando todos em um estado de vigília sombria e esperança severamente debilitada. A esperança renasceu com uma intensidade avassaladora quando Noé estendeu a mão para a pomba pela terceira vez. Ao sentir as batidas de seu próprio coração acelerado e o bater das asas da ave, ele não encontrou apenas o vazio. No bico do pássaro, uma pequena e vibrante folha de oliveira brilhava como uma joia esmeralda contra o cinza do convés. Aquele fragmento de vegetação era o grito silencioso de que a terra estava respirando novamente. Dentro da arca, o clima de velório foi substituído por uma explosão de emoção purificadora. A esposa de Noé soluçava de um alívio que parecia lavar sua alma, enquanto seus filhos se abraçavam, sentindo que o fim daquele exílio flutuante estava finalmente próximo. Pouco tempo depois, o movimento da arca mudou drasticamente. O balanço errante deu lugar a um impacto sólido e firme. A embarcação, construída com suor e fé, descansou finalmente sobre os picos das montanhas de Ararat. O silêncio que se instalou foi diferente de qualquer outro. Era o silêncio da terra, aguardando o retorno de seus habitantes. Quando Noé finalmente recebeu o comando para deixar o refúgio, o mecanismo da porta rangeu ao se abrir, descendo lentamente para o solo rochoso. A luz do sol que inundou o interior era de uma pureza quase insuportável, forçando todos a cobrirem os olhos enquanto as sombras de meses eram expulsas por um brilho celestial. Ao descer a rampa, Noé sentiu o solo firme e a vastidão do novo mundo. Era um milagre tátil. O mundo que se apresentava diante de seus olhos era de uma beleza selvagem, mas carregava o peso de uma solidão assustadora. Não havia o barulho das cidades, o clamor da violência ou as gargalhadas de escárnio que o perseguiram por décadas. Tudo estava limpo, mas vazio. As águas haviam varrido a corrupção, deixando para trás um horizonte vasto que aguardava ser preenchido novamente. O ar tinha um frescor que parecia purificar os pulmões, carregando o aroma de terra molhada e de novas flores que começavam a surgir entre as rochas escarpadas. A primeira reação de Noé foi de profunda devoção. Ele não buscou construir uma casa para si, mas sim
um altar para Deus. Com mãos calejadas, ele reuniu pedras grandes das encostas da montanha, erguendo um símbolo de gratidão e reconhecimento. Enquanto o fumo do sacrifício subia em linha reta para o céu azulado, Noé sentia um conflito emocional devastador. Como o novo guardião da vida terrestre, o luto pelas milhões de almas perdidas nas profundezas pesava sobre seus ombros como um manto de chumbo. Ele olhava para seus filhos e noras, sabendo que cada ser humano futuro carregaria em seu sangue a memória daquele julgamento. Foi no ápice desse luto contemplativo que a atmosfera começou a pulsar com uma luz diferente. As nuvens remanescentes da grande tempestade foram atravessadas por uma luz solar tão intensa que parecia dividir o tecido do espaço. Diante dos olhos maravilhados da família de Noé, um arco de 7 cores fundamentais estendeu-se de um lado a outro do firmamento. Era a aliança visível, a promessa sagrada de que a destruição total pelas águas nunca mais se repetiria. O arco-íris não era apenas um fenômeno óptico, mas um selo de esperança que dissipava o medo paralisante da próxima chuva. Com o coração finalmente em paz, Noé observou sua família se preparar para a nova jornada. Os animais saíam aos pares, prontos para recuperar seus territórios. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, agora olhavam para o pai com um respeito renovado, compreendendo que sua suposta loucura era a única sanidade. Eles se dispersariam para repovoar os vales férteis, levando consigo as histórias do antigo mundo e as lições de integridade, paciência e o temor sagrado. O ciclo de destruição havia terminado, dando lugar a uma história de sobrevivência onde a fé de um único homem serviu como a ponte sobre a qual a humanidade caminhou para encontrar sua redenção definitiva.